Oi, gente! Vamos papear? Ai, sabe qual é o assunto que eu separei pra gente conversar hoje? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse ano atípico que a gente teve e eu quero fazer uma reflexão com vocês a respeito do agir de Deus, que muitas vezes a gente não entende o que Ele tá fazendo, mas que no final das contas dá tudo certo e a gente acaba entendendo o porquê da gente viver tudo aquilo que a gente viveu naquele ano. A gente enfrentar as nossas lutas, a gente acaba entendendo que Deus tem um propósito em tudo que acontece com a gente. Vamos bater um papo sobre isso? Tenho certeza que vai render uma boa conversa entre a gente. Mas se você é nova por aqui, tá passando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você fica sabendo de tudo que acontece por aqui em primeira mão. O YouTube te avisa todas as vezes que eu postar vídeo novo por aqui. Eu estive ausente, por algumas semanas, vocês devem ter notado, e eu queria dizer para vocês que eu me ausentei todo esse tempo porque nós aqui em casa pegamos Covid. Primeiro fui eu, depois foi a minha filha e depois foi meu marido que pegou Covid, teve que fazer um tratamento um pouquinho mais longo, mas estamos todos bem. Então, como eu não tinha vídeo gravado para postar para vocês, nesse momento da minha vida eu não tinha cabeça para pensar em gravar nada. Então, por isso que o canal ficou aí, durante acho que 3 ou 4 semanas aí sem vídeo. Mas quero dizer para vocês que tá tudo bem, nos recuperamos, estamos aí de novo, voltamos à ativa. E quero dizer para vocês que foi um período difícil, mas que passou. Viramos essa página, graças a Deus, aqui na minha casa. Mas enfim, vamos ao nosso bate-papo dessa semana. E pra gente começar a nossa conversa dessa semana, eu quero ler um texto com vocês, depois a gente vai desenvolver aí um pensamento. O nome do texto é assim, O Bordado. Preste atenção que depois a gente vai conversar sobre isso. O texto começa assim, ó. Quando eu era pequeno, minha mãe costurava muito. Eu sentava no chão, brincando perto dela e sempre lhe perguntava o que ela estava fazendo. E ela me respondia, estou bordando, meu filho. Todo dia era a mesma pergunta e a mesma resposta. Eu observava o seu trabalho de uma posição abaixo de onde ela se encontrava sentada. E eu repetia, mãe, o que a senhora está fazendo? Dizia-lhe que de onde eu olhava, o que ela fazia me parecia muito estranho e confuso. Era um amontoado de nós e fios de cores diferentes, compridos, curtos, uns grossos, outros finos. E eu não entendia nada. Mamãe sorria, olhava para baixo e me explicava, filho, vá brincar. Quando eu terminar meu trabalho, eu chamo você. Vou te colocar sentado no meu colo e eu vou deixar que você veja o meu trabalho da minha posição, está bem? Mas com toda aquela curiosidade infantil, eu continuava a me perguntar lá embaixo. Por que ela usa alguns fios de cores escuras e outras claras? Por que eles me parecem tão desordenados e embaraçados? Por que estão cheios de pontos em nós? Por que não tinha ainda uma forma definida e por que ela demorava tanto para fazer aquilo? Bem mais tarde, quando eu estava brincando no quintal, mamãe me chamou. Filho, vem aqui, sente-se no meu colo que eu quero lhe mostrar uma coisa. Eu fui correndo louco para ver a sua obra acabada. Eu sentei no colo dela e me surpreendi ao ver o bordado. Não podia acreditar. Lá de baixo, parecia tudo tão confuso e agora, vendo de cima, eu vi uma linda paisagem. Como podia ser? Então minha mãe me disse, filho, vendo de baixo, tudo parecia confuso e desordenado, porque você não via que na parte de cima havia um belo desenho. Mas agora, olhando o bordado da minha posição, você sabe o que eu estava fazendo. Muitas vezes, ao longo dos anos, eu tenho olhado para o céu e dito, Pai, o que estás fazendo? E ele parece me responder, eu estou bordando a sua vida, meu filho. E eu continuo perguntando, mas tudo está tão confuso, Pai, tudo em desordem. Há muitos nós, fatos ruins que não terminam, coisas boas que passam rápido demais. Os fios são tão escuros, por que não são mais brilhantes? E Deus parece me responder, meu filho, confie em mim e eu farei bem o meu trabalho. Um dia colocarei você no meu colo e então você vai ver o plano da sua vida
da minha posição. Ai, gente, esse texto falou tanto comigo. Porque nesse ano muito atípico que todos nós vivemos, a gente enfrentou tanta coisa difícil, né? Muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo. Muitas vezes a gente olha para a nossa vida e realmente é um emaranhado de nós. Coisas ruins que acontecem, coisas boas que passam rápido demais e a gente não entende aquilo que a gente está vivendo, o porquê daquilo. Mas eu quero te dizer uma coisa que um dia a gente vai entender. Quando a gente estiver juntinho de Deus e a gente puder ver o bordado da nossa vida de cima. Deus está lá, bordando a nossa vida. Muitas vezes Ele precisa realmente dar um nó. Muitas vezes Ele precisa apertar aquela linha para trazer a gente mais perto. Deus sabe o que está fazendo e a gente precisa confiar. Existe algo poderoso quando a gente começa a confiar naquilo que o Senhor está fazendo. Sabe por quê? Porque a gente consegue descansar. Enquanto a gente está muito agoniada, tentando entender as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e muitas vezes não entendendo, porque as coisas acontecem hoje e a gente vai entender só amanhã. Muitas vezes a gente está agoniada e a gente não consegue descansar. A gente não consegue confiar e por isso a gente fica tão atribulada. Então o que eu queria te dizer é o seguinte: Deus está abordando a sua vida. E embora você olhe às vezes ao seu redor e encontre um monte de nós e fios de todos os tamanhos, eu quero dizer que a paisagem, no fim, vai ser linda e maravilhosa. Porque Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Ele não se engana, Ele não se atrasa, Ele não mente, Ele não volta atrás na sua palavra, Ele nunca perde o controle de nada e Ele não perdeu o controle da sua vida. Aprenda a confiar em Deus e assim você vai conseguir descansar. Sabe que tem uma coisa poderosa que eu aprendi, que eu quero dividir com vocês, que embora muitas vezes eu não entenda aquilo que Deus está fazendo, eu prefiro acreditar e confiar, mesmo sem entender. Tem até uma música, né, do Thales Roberto que fala, né? Eu prefiro confiar sem entender. Então esse tem sido o lema da minha vida e assim eu tenho conseguido descansar em Deus. Aprenda a confiar, não queira entender tudo que está acontecendo contigo, não queira entender tudo que está acontecendo ao seu redor, porque você não vai entender agora. Confie e descanse. Deus sabe o que faz. E eu queria encerrar esse nosso último vídeo do ano te dizendo o seguinte: quero te desejar que 2021 seja um ano repleto de muitas bênçãos, muitas conquistas, que você aí possa viver aquilo que você ainda não viveu em Deus e que Deus venha te surpreender. Lembre-se que de onde a gente está, a gente não consegue ver aquilo que Deus está fazendo lá em cima. Que Deus possa aí abençoar sua família, que Deus possa abençoar sua vida e que você tenha aí no ano de 2020 muito gás e muita fé para que você possa aí conquistar tudo aquilo que está no seu coração. Que Deus abençoe vocês poderosamente e que a gente aí esteja juntinho em 2021 de novo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Feliz Ano Novo!